A paz, Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: nós podemos decidir o nosso destino e a nossa realidade aqui na Terra. Conta uma história em que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínio de Auschwitz, e que, por exemplo, muitos judeus estavam sendo sequestrados na Alemanha. E um deles foi sequestrado juntamente com a sua família. Ele viu toda a sua família ser fuzilada, viu seu filhinho, né, morrer e outra criança usar as roupas dele. E o sofrimento foi muito grande. Eles eram obrigados a trabalhar o dia inteiro e muitas vezes com fome. Muitos eram levados para as câmaras de gás. E ele falou o seguinte: poxa, se eu ficar aqui, meu destino vai ser o mesmo. Ele começou a projetar no seu coração fugir dali. E para todas as pessoas que ele chegava e falava alguma coisa, alguém falava: você tá doido, né? Tá vendo os muros, tá vendo o arame, e botava as dificuldades, tá vendo os guardas, né? Você vai ser morto. E ele, o desejo de ele fugir dali foi tão grande que ele em todo tempo se fazia aquela pergunta: como eu posso fugir daqui? E um dia, né, de tanto ele fazer aquela pergunta para si mesmo, o cérebro dele deu uma resposta. Porque é isso que acontece quando nós queremos muito uma coisa. E aconteceu que ele estava voltando dos campos de trabalho, com muita fome naquele dia. Ele, numa fração de segundos, se escondeu atrás de um caminhão. E ele subiu e entrou ali dentro, e quando ele viu, né, o carregamento era de pessoas mortas, das câmaras de gás que iriam ser jogadas no aterro. E ele, mesmo com toda a fome que ele estava sentindo, com aquele mesmo sentindo aquele cheiro de carne podre, né, de gente morta, ele suportou e ele se fingiu de morto. E aconteceu que ele aguardou aquele caminhão sair dali, ia até uma vala onde eles estavam jogando os corpos, uma vala comum, e até que o caminhão saiu realmente e despejou, chegando àquele aterro, despejou todos aqueles mortos, e ele quase morreu sufocado de tantos corpos que caíram em cima dele. E ele se fingiu de morto e aguardou que aquele caminhão saísse dali. E depois de algum tempo, né, de os soldados verificarem os corpos, né, de ver o que estava acontecendo ali, eles saíram e foram embora. E aquele homem, ele, num sonho de liberdade, ele se levantou nu e correu por 70 quilômetros até a próxima cidade, aonde ele encontrou a sua liberdade. Aquele homem, ele poderia ficar, né, acomodado com aquela situação. Ele poderia ter acreditado naquelas pessoas que disseram que ele não ia conseguir. Mas ele, quando ele tomou aquela decisão de fugir, de sair dali, porque senão ele iria morrer, ele tomou uma decisão que alterou o seu destino, que fez com que ele não morresse nos campos de concentração. E eu quero dizer para você que me ouve que, do ponto de vista horizontal, aqui nessa terra, nós podemos decidir o nosso destino, nós podemos decidir como vai ser a nossa família, nós podemos decidir como será a nossa vida financeira, nós podemos decidir como será a nossa saúde, a nossa vida espiritual e assim por diante. O problema é que muitas pessoas, elas vivem a vida, né, deixando os acontecimentos virem até elas e não, inclusive de forma passiva. E eu quero ler um texto que se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 23, que diz assim:
Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Queila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Queila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Queila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Queila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Queila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez-se grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Queila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Queila, desceu com a esmola sacerdotal na mão, a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Queila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Queila e cercassem Davi e aos seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Queila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600 saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Queila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto nos lugares seguros e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Esse texto nos mostra que Davi, ao saber que Queila estava sendo saqueada, ele podia ficar na dele e falar: não é comigo, não tem nada a ver. Mas nós podemos ver que na leitura do texto, Deus sabia que Queila estava sendo saqueado. Davi também sabia. Mas quem toma a decisão de livrar Queila é Davi. Davi, ele pergunta a Deus, no verso 2, ele pergunta: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Nós podemos ver que, através dessa pergunta e dessa conduta de Davi, nós podemos entender pelo menos 3 coisas. A primeira é a seguinte: de que Davi era alguém que via a realidade, assistia a realidade não de forma passiva, mas ativa. Ele não ficou indiferente em relação àquela situação que estava acontecendo com Queila. Ele se indignou, ele falou: como que os filisteus podem entrar no domínio de Israel e saquear uma cidade judaica? E uma outra coisa que nós podemos ver é que Davi entendia, ele tinha a visão e a consciência de que nós somos seres espirituais vivendo em um corpo carnal. Ele vivia a sua vida não segundo os princípios e valores deste mundo, mas segundo os princípios e valores espirituais. E olha que naquela época ele nem tinha Bíblia. Ele, antes de ir ali, ele consulta ao Senhor: irei eu e ferirei os filisteus? Nós podemos ver que Davi se preocupava em colocar Deus em primeiro lugar. Nós podemos ver que Davi, ele se preocupava diante de ter uma ação nesse mundo, de saber qual era o respaldo de Deus sobre aquilo. E um terceiro ponto que nós podemos ver
era que Davi, além de confiar no Senhor, de ser uma pessoa que assistia a sua realidade não de forma passiva, mas ativa, era que Davi, ele tinha ação. Ele não ficou só na oração, não ficou só na indignação, mas ele foi à guerra, né? Então, só nesses 3 pontos aqui que eu acabei de destacar, que se eu fosse me aprofundar, eu poderia ficar aqui falando mais 1 hora. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que nós não podemos ser acomodados em relação às coisas que estão acontecendo. Nós temos que aprender a ler a realidade à nossa volta, o que está acontecendo na nossa família, na nossa sociedade, e não aceitarmos aquilo que provém do inimigo, que é contrário à palavra de Deus. Davi, ele foi indignado em relação a isso. Ele confiava tanto no Senhor também, que nós podemos ver que ele pergunta ao Senhor, ele consultou no verso 2, 1 Samuel 23, 2, ele pergunta, consultou o Senhor a Davi, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Né? No verso 4, novamente, o texto fala, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. No verso 10, o texto também nos diz, orou Davi, né, ao Senhor. E no verso 12 também perguntou-lhe Davi, né? Então, nós podemos ver que Davi era alguém que colocava Deus em primeiro lugar. Era alguém que antes de tomar uma decisão, quem sabe fazer uma faculdade, de abrir o seu negócio, de entrar num relacionamento, de fazer uma venda, de buscar a Deus, de se relacionar, de colocar os pés em um novo caminho, ele consultava ao Senhor. Né? Ele era uma pessoa que tinha não só uma indignação, mas ele também tinha ação. E o texto nos mostra que Davi, mesmo enfrentando perigos, enfrentando adversidades, ele foi bem sucedido porque ele escolheu confiar no Senhor. Né? E nós podemos ver que Davi, ele não foi indiferente em relação ao sofrimento de Keila. Né? E Deus falou assim, ó, vai e tu ferirás. Deus dá uma direção para ele, ó, pode ir, né, que você vai ferir. E Davi tinha não só a resposta, mas ele tinha a visão de que, confiando no Senhor, ele iria vencer. Mas o texto nos mostra no verso 3 o seguinte, porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo aquela contra as tropas dos filisteus. Nós podemos ver que esses mesmos valentes de Davi aqui, que não eram mais 400, agora eram 600, eram parte daqueles homens da caverna de Adulão. E Adulão, se nós formos pesquisar aqui a geografia do local, ficava a 5 quilômetros de Keila. Ou seja, aqueles homens que eram homens amargurados de espírito, homens que se sentiam derrotados, homens endividados, viciados, homens que tinham perdido seus campos, suas famílias. Eles estavam não só presos geograficamente à sua velha realidade de Keila, de homens fracassados e derrotados, mas também estavam presos psicologicamente, porque mesmo debaixo de uma direção de Deus, uma palavra de Deus, eles se enxergaram menor e falaram, poxa, se a gente está aqui em Judá e a gente já teme, quanto mais indo ao acampamento dos filisteus. É loucura, Davi. Se você for, você vai morrer. Foi a mesma coisa que disseram para aqueles judeus. Se você tentar fugir daqui, você não vai conseguir, vão te matar. Né? É melhor você trabalhar, fique quieto. E é isso mesmo que a sociedade nos fala. Não seja diferente, não seja honesto, não busque ao Senhor, não se guarde para o casamento, não seja dizimista, não seja ofertante, isso é loucura, não sirva a Deus. Essa é a voz do mundo e eu vou te falar, que essa é a voz de Satanás. Para tentar nos deixar acomodados, para tentar fazer com que nós não busquemos ao Senhor, para tentar fazer com que nós não decidamos o nosso destino. Eu quero te falar que se você vive acomodado, se você vive a vida de forma passiva, o teu ano, eu sempre digo, vai ser do mesmo jeito que foi há 5 anos, que foi o ano passado.
Você só vai mudar de vida quando você decidir criar um projeto, criar um alvo e determinar para onde você vai, né? O texto nos fala aqui que Davi tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Eu quero te falar, meu querido, que se você confia o teu plano, o teu projeto ao Senhor, né, ele terá sucesso, terá, né, um bom desígnio. Nós podemos ver que tudo que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor, e mesmo tendo aqui uma palavra de que ele venceria, diante daquela palavra ali dos seus seguidores, aquela palavra contrária, ele novamente consultou ao Senhor, e diz aqui o verso 4, então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Então, a partir daquela segunda palavra de confirmação, ele ignorou a palavra daqueles que o seguiam e falou, vamos, porque Deus já nos deu vitória. E o texto nos fala que pelejou Davi contra aquela cidade, né, com aqueles, juntamente ao lado daqueles homens que estavam com medo, e ele gerou grande morticínio e conseguiu retomar a cidade dos filisteus, o gado. O texto nos diz que Davi salvou os moradores de Keila. Se ele tivesse ficado ali, meu querido, o povo tinha sido saqueado, a cidade tinha sido destruída. E eu quero te falar que se você ficar vendo as coisas acontecerem, você ficar parado, você não decidir fazer um curso, estudar, abrir sua empresa, se especializar em alguma coisa, mudar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida amorosa, se você não decidir cumprir os propósitos da palavra do Senhor e ficar acomodado, sua vida, meu querido, vai continuar daí para pior. Então escolha mudar de vida. Nessa quarentena não fique assistindo novela, não fique assistindo filmes, mas faça um curso, leia um livro, ore mais, busque mais, dependa do Senhor. Pergunte ao Senhor qual é a vontade de Deus para os seus planos, seus projetos. A quarentena ela se finda lá por volta entre o dia 5 e o dia 10. E o que você fez? O que você aprendeu? Será que você vai continuar do mesmo jeito? Porque Davi foi lá, livrou o povo, e sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal. E foi anunciado a Davi que Saul estava vindo para destruí-lo. Assim como ele fez na cidade de Nob. Ele ficou sabendo que Davi estava ali, chegou juntamente com Doeg e matou 85 sacerdotes. Saul estava cego pela sua mágoa. Nós podemos ver que Saul era alguém que, ao contrário de Davi, ele via pelo que via. Ele estava cego pelo poder, por manter o poder e o reinado em um reino que ele já havia perdido. Ele vivia apenas pelo que via. Ele fala, agora eu mato Davi, porque aos olhos humanos está encerrado numa cidade que não tem ferrolho. Ou seja, enquanto Saul estava cego, e ele escolheu viver apenas pela força do seu braço, pelas coisas que via, Davi, ele tinha sucesso nos seus empreendimentos, nos seus projetos, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. E nós podemos ver que Deus, ele pode enxergar além do que nós enxergamos. Nós só enxergamos agora. Deus enxerga passado, presente e futuro. A nossa visão é local, mas a de Deus, Deus tem a visão do mundo inteiro, de todos os acontecimentos. E o texto nos diz lá no verso 14, Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Nós podemos ver que Deus, nesse texto, ele é soberano. Mas ele espera com que nós tomemos uma decisão. Né? Ele sabia sim que ele estava sendo atacado, mas ele espera Davi chegar lá e se indignar com aquela situação e querer mudar a situação. Eu quero dizer que Deus espera que alguém fique indignado com
com o que está acontecendo à nossa volta, com vidas que estão se perdendo, com os nossos vizinhos, né, naquela farra do som que a gente não aguenta. Isso aí ocorre para a gente se levantar e interceder por ele, para que essa pessoa se converta, para a gente pregar a palavra para ele. Deus espera que nós não sejamos acomodados. Se a sua vida não está bem, não está do jeito que você gostaria, porque você é uma pessoa acomodada. Mude sua mente, meu querido. Deixe de ser um escravo. Já aceitou a Jesus, mas está vivendo uma vida de escravo. Por que muitas pessoas lá fora são ímpios e mandam muitas vezes no servo que oram, que dizem que buscam a Deus? É porque eles sabem administrar, é porque eles sabem, eles agem. E quantas vezes nós temos, Deus tem todas as ferramentas e somos pessoas acomodadas. Entra ano, sai ano, entra quarentena, sai quarentena, a gente fica do mesmo jeito, só reclamando da vida. Ah, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da economia, da política. Davi não pensava assim. E mesmo tendo o respaldo, a proteção de Deus, ele era uma pessoa muito cautelosa. Ele falou, rapaz, Saul tá... Né, eu fiquei sabendo que Saul tá querendo me pegar. Tá querendo me matar. Saul está vindo. E ele sabia que mesmo tendo Deus dado vitória àquela, se ele ficasse ali naquele lugar acomodado, ele iria morrer. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo a proteção do Senhor. E o que acontece? Ele decide buscar o Senhor novamente. O verso 10 nos diz, orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. E aí ele pergunta, os homens da cidade vão me entregar? Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus, faze-o saber ao teu servo. Nós podemos ver que, novamente, cada passo que Davi dava, ele perguntava ao Senhor. Nós temos que tomar esse cuidado, meu querido, porque aparentemente as coisas podem, né, dar certo, e as coisas estarem dando certo não é sinal de que Deus está no controle. Não é sinal de que aquilo ali é a vontade do Senhor. Deus falou, vou te dar a vitória, mas não permaneça aí nesse local de acomodado, não. E Davi novamente ali no meio daquela vitória, dando tudo certo, ele pergunta ao Senhor, Deus, Saul vai descer? Ele falou, vai descer. Os homens daqui, mesmo eu tendo livrado eles, vão me entregar nas mãos de Saul? Vão entregar. Deus responde para ele. E nós podemos ver que a atitude dos homens de Keila, do povo de Keila, foi totalmente compreensível, porque eles sabiam do que Saul, por causa da mágoa, por causa da sede de poder, tinha feito a nobre, tinha matado e dizimado através de Doeg, não só os sacerdotes, mas mulheres e homens de peito, crianças de peito e animais. Tinham destruído aquelas pessoas e por medo, Deus fala que eles entregariam Davi nas mãos de Saul. E o texto nos diz que, segundo a direção de Deus, novamente no verso 12, perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor aos homens. Respondeu ao Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Nós podemos ver que Davi, ele escolheu livrar os habitantes de Keila. Nós podemos ver que Davi, seguindo a direção de Deus, né, ele fugiu de Keila para poupar a vida, não só a sua vida, mas a vida de seus homens. Então nós podemos ver, queridos, através desse texto, que Davi, ele não só era um homem ativo, era um homem que não vivia a vida de forma passiva, mas também ele confiava em Deus em cada passo. E como eu falei aqui, né, o motivo de muitas vezes nós quebrarmos a cara, nós nos frustrarmos, o motivo de muitas pessoas entrarem em depressão, serem pessoas que tentam
tentam, mas só andam para trás e nada dá certo, é porque querem fazer as coisas no seu braço e não confiam no Senhor. Que nós aprendamos com Davi. Davi, nesse texto aqui, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, Davi consulta ao Senhor. Numa só situação. Então aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a entregar os seus caminhos antes de tomar uma decisão. Né? Perguntar a Deus. Seja uma pessoa, né, que sabe analisar, ser crítica em relação às coisas que estão acontecendo. E também tem ação. Porque o texto nos fala que sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa de Zif. Davi, mesmo sabendo que era um homem segundo o coração de Deus, mesmo sabendo que Deus o protegia, ele não ficou tentando a Deus. Ele não ficou em Keila. Ele não se deixou ser alcançado por Saul. Então que nós aprendamos a sermos críticos em relação à nossa realidade, a não aceitarmos a realidade que estamos, sermos gratos sim pelo que temos, pelo que estamos vivendo, mas queremos mudar de vida. Que nós sejamos como Davi, uma pessoa que confiou no Senhor, mas que também tinha ação e era prudente. Amém? Então fica aqui essa palavra. Eu espero que ela tenha te edificado. E se você quiser deixar uma palavra aqui abaixo de sugestão ou alguma dúvida, assim que a gente puder, nós estaremos respondendo. Um grande abraço e fica na paz.